A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Convidando os irmãos para acompanhar comigo o Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 7. Amém? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Aqui ele está dizendo, se vocês estiverem em mim e a minha palavra estiverem em vocês, vocês me pedirão tudo quanto vocês quiserem e vos será feito. Aqui ele está falando ele está fazendo uma promessa, meus irmãos, que tudo quanto eles quiserem pedir, o Pai o faria, desde que, meus irmãos, fosse algo bom e agradável aos olhos do Senhor. Até, meus irmãos, nisso a gente tem que ter cuidado. Não é o nosso querer que vai ser levado em consideração, a nossa necessidade. Porque, meus irmãos, se a gente pedir algo para o nosso próprio capricho, nosso próprio deleite, que seja, meus irmãos, algo de uma forma mágica, não vai acontecer, meus irmãos. Por quê? Porque Deus não é Deus de magia. Por exemplo, vamos supor que o irmão Paulo de vocês, vamos supor que ele queira algo que ele queira muito. Não que eu tenha algo que eu queira nesse exato momento, mas eu quero uma coisa e eu imagino essa coisa, mentalizo essa coisa que eu tanto quero e simplesmente se materializa na minha frente, como se fosse uma mágica. Jesus não funciona assim. Eu tenho que pedir e buscar e ir de fato atrás. Meus irmãos, porque o Evangelho não funciona como uma magia. O Evangelho não é Evangelho de magia, meus irmãos. Tem muitos que acham que é igual uma lâmpada mágica, meus irmãos. Nós sabemos que ele não trabalha assim, ele não funciona assim. Se fosse igual uma lâmpada mágica, meus irmãos, seria muito fácil. Ele fosse um evangelho lâmpada mágica, seria muito fácil. Seria muito fácil, meus irmãos. Não ia ter necessidade nenhuma da gente se esforçar para ter as coisas. Porque a lâmpada mágica ele vai fazer. Você pede e acontece. Meus irmãos, não exige trabalho nosso. Não existe muitas das vezes, meus irmãos, trabalho nosso, meus irmãos. Ou seja, Jesus não propôs isso. Ele iria ser feito, mas também ia depender deles. Meus irmãos, só ia acontecer de uma forma milagrosa se fosse algo que não tivesse dentro da possibilidade deles fazerem, deles executarem por si mesmos, meus irmãos. Porque o Evangelho, meus irmãos, ele não tem nenhum compromisso com barganha. Meus irmãos, se prega aí um Evangelho que é muito fácil, que você chega lá, sua vida já é transformada, que vão colocar tapetes vermelhos para você pisar, e Deus vai tirar a pessoa que você não gosta de um cargo que esteja ocupando para botar você lá, porque Deus é teu Deus, ele te dá a vitória, ele faz isso com teus inimigos, ele destrói a vida dos teus inimigos para abençoar a tua. Meus irmãos, cuidado com o diabo, porque esses pensamentos são os pensamentos do diabo. Deus não é um Deus que é trapaceiro, meus irmãos. Nosso Deus não é trapaceiro. Eles pregam, meus irmãos, um evangelho, meus irmãos, desculpa, que é escrito pelo próprio diabo. Porque Deus não é Deus de trapaça. Deus não vai destruir a vida de uma pessoa para ver tua felicidade, meus irmãos.
Deus não vai fazer magia, meus irmãos. Deus não é, meus irmãos, esse Zé das Couves que eles colocam oferenda aí na rua para atrapalhar a vida das pessoas para abençoar eles. Não, Deus não trabalha desse tipo, meus irmãos. Deus não é nenhum Zé Pilantra da encruzilhada, meus irmãos. Deus não trabalha desse jeito, meus irmãos. Deus não é o Zé do bar, meus irmãos, para ficar fazendo esse tipo de trabalho, para atrapalhar as pessoas e para te abençoar. Olha o que ele está falando aqui, meus irmãos. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, ou seja, Jesus está falando dos ensinamentos dele, meus irmãos. Tudo quanto eles pedirem, quanto eles quiserem pedir, Jesus iria atender, meus irmãos, desde que fosse algo que fosse agregar na vida de outras pessoas, que fosse algo não para o deleite deles, mas em prol do reino. Essa é a diferença de personalidade, meus irmãos. Porque o evangelho, meus irmãos, tem que ser conforme Jesus ensinou. Se não for assim, meus irmãos, é outra coisa. Por que eu digo isso, meus irmãos? E falam tanto, meus irmãos, nessa vida, e busca tanto nessa vida, meus irmãos. Eles falam tanto das coisas dessa vida, meus irmãos, que eles parecem que não entenderam o evangelho, meus irmãos. Porque a gente não veio para essa terra para somente desfrutar do que essa terra tem para oferecer a gente, mas a gente veio aqui nessa terra para alcançar a eternidade, meus irmãos. Essa é a maior riqueza, meus irmãos. E só se alcança a eternidade quando as palavras do Evangelho de Jesus estão conosco. Deus abençoe cada um de vocês. Amém.